Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, o início de 2019 foi verdadeiramente dramático no que diz respeito à violência doméstica em Portugal. 8 de março já se registavam 12 vítimas mortais em resultado deste flagelo. Ou seja, a cada 5 dias havia uma nova vítima, sendo que se olharmos para os últimos 10 anos, aquilo que percebemos é que foram mais de 400 as vítimas, é como se 2 aviões tivessem caído em Portugal sem um único sobrevivente. E é por saber da importância do tema. A Senhora Ministra dizia que há convergência de objetivos e eu subscrevo. Isso não significa que nós não tenhamos sentido crítico em avaliar as diversas respostas que vão sendo apresentadas pelo Governo. E eu devo dizer-lhe que tenho as mais sérias dúvidas relativamente à eficácia das medidas que enunciou e que foram apresentadas em Conselho de Ministros. Depois do número mediático de evocação do nome das vítimas no Congresso do Partido Socialista, esperava-se muito mais pudesse ter sido feito em 4 anos. Sei que assumiu a pasta há pouco tempo, mas eu reforço o apelo que foi deixado na última audição regimental. Não é apenas que faça mais, porque com todo o respeito não será muito difícil fazer mais do que os seus antecessores, mas que faça melhor no que diz respeito ao combate da violência doméstica. Mas vamos ver as medidas tomadas em Conselho de Ministros. A primeira delas, que é a proposta de reestruturação do Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica para garantir o atendimento 24 horas por dia. Desde 1998 já existe sob a alçada da SIG uma linha exatamente nestes termos, ou seja, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é: em que é que consiste esta reestruturação? Em segundo lugar, o Governo propõe também a elaboração de um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas após a apresentação da queixa, que de resto há pouco voltou a referir. Ora, esta obrigatoriedade acaba por decorrer da lei já desde 2015. As forças de segurança já têm, de resto, há vários anos, manuais com procedimentos a adotar nestas situações, bem como fichas de avaliação de risco, que tiveram vários contributos para a sua elaboração, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é: o que é que de novo será feito sobre esta matéria? Em terceiro lugar, propõe ainda ao Governo a criação de um grupo de trabalho para analisar as recomendações do grupo de peritos do Conselho da Europa que trata estas matérias. Ora, as recomendações de facto existem, aquilo que nós entendemos é que falta aplicá-las e, portanto, uma delas é, por exemplo, a articulação entre os diversos ministérios setoriais, seja da Educação, da Saúde, Administração Interna, Justiça, e, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é: o que é que em concreto vai ser feito, por exemplo, para a aplicação desta recomendação? E, na realidade, aquilo que parece é que daquilo que foi anunciado pelo Governo nas últimas semanas, nada parece ser efetivamente novo. E há uma área que nos preocupa muito e que a Senhora Ministra referiu na sua intervenção, mas que depois não tem correspondência, pelo menos com os 4 anos de governação até à sua entrada em funções, que tem a ver com a questão da formação. Nos últimos 4 anos, desinvestiu-se clamorosamente na formação de magistrados e de forças de segurança. Por exemplo, ao nível das forças de segurança, passámos de 8.705 pessoas formadas em 2015 para 619 em 2016. No combate e prevenção do flagelo que é a violência doméstica, e a Senhora Ministra reforçou isso, é fundamental, de facto, envolver estes agentes e dar-lhes formação. Mas não temos tido correspondência depois do ponto de vista prático com ações de formação ao longo dos últimos anos que pelo menos estivessem no mesmo nível, no mesmo número daquelas que tinham sido feitas pelo anterior Governo. Podemos também olhar para a formação de magistrados. Entre 2013 e 2015 tivemos 593. Se olharmos para 2015 a 2017, temos 403. E, portanto, não vou-me escudar, obviamente, a voltar a comentar que ações de formação aqui englobadas, dentro das menos ações feitas pelo Governo, inclui-se, por exemplo, o Amor e Direito, mas creio que na última audição já teremos feito os comentários que esta matéria nos oferece e da pouca aplicabilidade que isto depois tem do ponto de vista prático. Em quinto lugar, a equipa de análise retrospectiva, que ainda há pouco referiu, tem várias recomendações feitas. Uma delas passa pela criação de um manual de procedimentos, referencial técnico. E, portanto, as visitas que temos feito a hospitais e centros de saúde, os profissionais de saúde não conhecem este manual. E a pergunta que eu lhe coloco é se já foi feita esta divulgação, esta distribuição, e se não, quando é que será feita e também que ações, qual é o número de ações de formação feitas aos profissionais de saúde. Por fim, no tópico da violência doméstica,
falo-lhe do programa para agressores de violência doméstica. Esta foi uma matéria já referida na última audição. Houve algumas perguntas que fizemos que tiveram resposta, outras que ficaram ainda a aguardar por uma resposta. Uma delas é: já há ou não data para o alargamento do projeto piloto aos estabelecimentos prisionais de todo o país? O segundo tema que lhe falo tem a ver com o tráfico de seres humanos. O tráfico de seres humanos é, sem dúvida nenhuma, uma forma grave de criminalidade, a maior parte das vezes organizada, e que está em constante evolução. Gera lucros elevados e gera prejuízos graves e irreversíveis para as pessoas, para as sociedades. E Portugal acaba por estar há alguns anos em contraciclo com os demais países da União Europeia, porque continua a apresentar dados de uma muito maior prevalência do tráfico de seres humanos para fins de exploração laboral. Portanto, a pergunta que eu lhe coloco sobre isto é: pode considerar-se que continua a existir uma subnotificação dos dados de mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual? Observando no RASI referente a 2018, os tipos de exploração associados a sinalizações em Portugal, continua a verificar-se clara a representatividade e de registros de presumível tráfico para fins de exploração laboral. A pergunta que eu lhe coloco é: quantas ações de formação e quantos inspectores foram formados entre 2016 e 2018? E quantos processos é que foram abertos, quantas condenações por tráfico de seres humanos? Não lhe estou, obviamente, que entre em nada que seja do foro judicial, mas tendo a tutela do plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos, creio que estas serão informações que poderá dar a esta Comissão. Já quanto ainda no domínio do tráfico, mas em relação às crianças sinalizadas como vítimas de tráfico. Neste campo, aquilo que queríamos tentar perceber é que medidas é que foram implementadas pelo Governo no seguimento das recomendações que foram endereçadas pelo GRETA. Refiro-me especificamente às recomendações que instam o Estado português a prestar especial atenção às crianças migrantes desacompanhadas. Em especial, que as autoridades portuguesas devem prestar apoio ao nível da habitação e da educação e devem igualmente garantir que há uma monitorização da reintegração das crianças a longo prazo, nomeadamente através das famílias de acolhimento. O último tema que eu lhe trago tem a ver com os refugiados. O Governo entregou o ano passado um relatório referente a 2017, aliás, entregou em dezembro de 2017 um relatório que faz a análise e uma avaliação da política portuguesa de acolhimento de pessoas refugiadas. Este ano e o ano passado não foi entregue nenhum relatório com os dados de 2018, que seria muito útil para conseguirmos discutir seriamente estas matérias. Reportando-nos aos dados daquele relatório, mais de metade dos refugiados recebidos no nosso país, cerca de 51% destas pessoas tinham abandonado, entretanto, Portugal. Qual é que é o ponto de situação relativamente a esta situação, os chamados movimentos secundários? Quantos refugiados é que retornaram a Portugal? E note-se que no âmbito dos chamados movimentos secundários, apenas 79 dos 768 refugiados, ou seja, 10%, que abandonaram Portugal e o programa de acolhimento, tinham aceito regressar ao nosso país depois de terem sido detectados por autoridades europeias. No documento, o Governo justificava este abandono com as dificuldades de diferente ordem, seja burocráticas, administrativas, ao nível da aprendizagem da língua portuguesa, da adaptação cultural, bem como a não existência em Portugal de comunidades dos seus países de origem, como é o caso da Síria, da Eritreia ou do Iraque. Há, obviamente, problemas ao nível da integração destas pessoas. Já foi dito por diversos responsáveis, não há uma estratégia integrada para os refugiados, não foi criado nenhum modelo estruturado e integrado de acolhimento. Havendo, obviamente, casos de sucesso, eu conheço alguns, há muitas questões que continuam por corrigir. E, portanto, considerando que um dos fatores determinantes para a plena integração dos refugiados passa, naturalmente, por terem um meio de subsistência autónomo, ou seja, um emprego, a pergunta que eu lhe coloco é: qual é que tem sido o envolvimento do IFP na integração dos refugiados? E a última questão tem a ver com uma visita que eu realizei muito recentemente à Comunidade Vida e Paz, em que nos foi lançado o alerta de que tem crescido o número de refugiados que vieram ao abrigo do programa da União Europeia e que estão atualmente em situação de sem-abrigo. E a pergunta que eu lhe coloco é se o Governo tem ou não tem conhecimento desta situação e, se tem, o que é que está a fazer e que medidas é que está a tomar. Obrigada.